monoteísmo, ou seja, a crença de que há um único Deus, e esse Deus é que dá as revelações. A existência desse único Deus e a crença nesse único Deus dentro do monoteísmo, nós temos uma subescola que acredita em um Deus que é finito. No caso, você tem uma subdivisão, como você percebe, o panteísmo, que é a crença que Deus é tudo, tudo é Deus. Deus não é transcendente na visão panteísta. Deus está aqui conosco. A natureza é Deus, Deus é a natureza. Dentro desse monoteísmo finito, temos o teísmo finito, que seria acreditar que Deus é finito, que está além do universo e age neste mundo, mas com algumas limitações. Talvez a teologia relacional esteja aqui dentro do teísmo finito. Poderíamos ver em uma outra ocasião. Nós temos músicas que são cantadas nas nossas igrejas evangélicas, como aquela que diz assim: você acreditou, isso é tudo. Diz que Deus acreditou. Né? Investe em mim, Senhor, como se Deus precisasse investir para ver se vai sair alguma coisa de nós. Então, tem esse teísmo finito. Há uma limitação nesse Deus único. Mas aí, dentro do monoteísmo, você percebe a outra escola, né? Que é do Deus infinito. E vejam que essa setinha dourada é o nosso caminho. Nós acreditamos como realidade última um único Deus, que ele é infinito. E aí, nessa questão infinita, você tem o panteísmo, que é a mesma concepção do Deus finito, mas dentro desse panteísmo, esse Deus, ele é sobrenatural, ele age de forma infinita. Mas esse Deus continua aqui na Terra, ele é imanente e ele não está fora da Terra. Então, a natureza é Deus, Deus é a natureza, e ele tem todo o poder. A razão pela qual nós escutamos expressões assim, a mãe natureza. O cristão não acredita na mãe natureza, porque a natureza ela não produz nada por si mesma. Ela é alimentada, sustentada, governada, controlada por esse único, eterno e poderoso Deus. Então, é a expressão mãe natureza, o cristão não acredita e nem cita. Mas dentro desse panteísmo, nós temos aí essa subescola de um único Deus, infinito, mas é panteísta. E aí a setinha dourada, que é que nos conduz, nós chamamos aí de Deus que não se identifica com o mundo. Esse é o nosso Deus, porque ele é Deus Santíssimo. Quando a gente afirma que Deus não se identifica com o mundo, é que, conquanto Deus esteja presente neste mundo, embora Deus esteja em todos os lugares deste mundo, mas o mundo não é Deus. Nós não podemos confundir. Então, Deus, por ser santo, ele é o único, ele é um ser único, é um ser ímpar, singular. Tá? Então, ele é transcendente e simultaneamente imanente. Ele está fora deste mundo, Pai nosso que está nos céus, mas ele também está aqui dentro deste mundo. Mas o mundo não é Deus. E aí esse Deus Santíssimo nos leva à crença nesse Deus infinito, pessoal, transcendente, ativo no universo, porque ele é imanente. Então, nós temos aí o teísmo. Tá? Você percebe aí à nossa esquerda uma seta dentro desse Deus único, né? O monoteísmo, que é infinito, o Deus que não se identifica com o mundo. Nós temos aí o deísmo, que é uma outra escola acerca de Deus. O deísmo acredita que Deus existe, mas Deus não intervém neste mundo. Ele é exclusivamente transcendente, isto é, ele está resolvendo outras questões aí no cosmos, no universo. Ele deu inteligência a cada um de nós e cada um tem seus problemas e Deus apertou, como diz o recifense, o pitoco, né? A tecla, o botão, deu inteligência aos homens e cada um por si, com a sua inteligência, resolve os seus problemas. Então Deus fica, na verdade, assistindo o que está acontecendo, mas ele não intervém. É aquela figura do relógio, do deísmo. Ou seja, o relógio está ali funcionando, né? Tic-tac, tic-tac, e ele mesmo, o homem tem que funcionar por ele próprio. Porque Deus, aquele que criou o relógio dentro da visão deísta, não vai intervir. Mas então, chegamos aí no Deus Santíssimo, que é o nosso Deus,
Ele é que faz a sua revelação ao homem. Um Deus infinito, transcendente, mas é imanente. Ele está fora deste mundo, ele está sentado no seu trono, né? Um alto e sublime trono, como diz Isaías, mas ele também está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. Deus está presente conosco por meio de Cristo, por meio do seu Espírito. Então, passemos então agora para o próximo painel, que vai falar sobre conceito. Então, revelação. O que seria revelação? Né? A palavra grega apocalipse, que significa tirar o véu. Então, tem a ver com remover a cobertura, descobrir algo que estava escondido, estava oculto. Então, algo que vai ser revelado. Só que essa revelação, nesse processo revelacional, não há participação humana. É um ato monégico, porque é um ato exclusivamente de Deus, através do qual esse mesmo Deus se torna conhecido de forma criadora e redentora. Então, ele se manifesta, ele se apresenta, ele que foi ao encontro de Adão depois da queda. Então, foi Deus que foi ao encontro de Paulo quando estava na estrada de Damasco. Então, é um ato monégico. Deus se revela de forma, para alguns, para todos, como Criador e para alguns como Redentor. De modo que sem essa revelação, sem esse ato divino, Deus seria eternamente absconditus, que significa escondido, oculto. Porque a natureza de Deus ela é muito diferente da nossa. De modo que, se Deus não se revelasse, o homem jamais iria conseguir qualquer tipo de conhecimento acerca de Deus por si próprio, por si mesmo. Deus se revela. E, dado essa incapacidade, essa impotência de o homem descobrir Deus por si só, essa é a razão que Paulo ele escreve lá em Romanos, capítulo 3, versículo 11. Em Romanos 3:11, Paulo vai fazer ecoar a voz do salmista, do Salmo de número 14, versículo 2. Paulo vai dizer assim: não há quem entenda a Deus, não há quem busca a Deus. Essa expressão paulina, que ele vai, na verdade, repetir o salmista, é a sentença, ou seja, o homem é incapaz, é impotente, é inoperante, ele está morto em seus delitos e pecados e pelo próprio homem é impossível ele conhecer alguma coisa acerca de Deus, menos, exceto que Deus se revela. E aí, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, vai dizer: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, havendo Deus outrora falado de várias formas, muitas formas, e muitas vezes, por meio dos profetas aos nossos pais, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, vejam a expressão. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. Falado de muitas maneiras. Então, dentro dessas muitas maneiras, através das quais Deus se revelou no passado, outrora, a ideia aqui é apontar para as duas principais revelações dentro dessa primeira disciplina, né, introdutória. Então, as duas principais revelações. Vejamos, então, das muitas maneiras de Deus se revelar à humanidade, nós distinguimos a revelação geral, revelação através da qual Deus se apresenta ao homem como Criador, através de dois mecanismos, através da natureza, do cosmos, de tudo que é visto, de tudo que é observado no mundo fenomenal, como também na própria mente do homem. Essa é a revelação geral. E temos a revelação especial que alcança o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, na encarnação, que é a palavra que os teólogos usam para falar acerca do Deus que se fez carne, o nascimento de Jesus. O ápice da revelação de Deus é a pessoa de Cristo, e todos os ditos e feitos de Jesus Cristo estão nas Escrituras Sagradas. Por isso, é dito que nós temos a revelação geral, diz respeito
a revelação de Deus como Criador através da natureza e na mente, aquilo que está inato, mas também a revelação especial, que através da qual Deus se revela como Redentor. E é nas Escrituras Sagradas que nós iremos encontrar os ditos e feitos deste Deus Criador. Então, vamos para uma próximo painel sobre essa revelação geral. Por que ela é geral? Por que é dito uma revelação geral? Olha aqui que imagem bonita, essas duas araras lá de uma praia lá em Pernambuco. Uma maravilha. Criação de Deus, né? Hoje é dia da girafa, hoje é dia do intelectual, hoje é dia da música. Parabéns a todos. Veja, por que é dito revelação geral? Então, a revelação geral é também chamada de revelação natural. É a partir dessa revelação natural que nós teremos uma teologia natural, que tentará descobrir Deus, tentará ter informações sobre Deus através do raciocínio, através do pensamento, ou seja, uma reflexão racional. Mas por que é chamada revelação geral e também revelação natural? Então, diz respeito essa revelação do fato de Deus se revelar através da natureza. Então, da mesma maneira como Deus conduz a história e a própria constituição do ser humano. Então, nós temos aí três elementos através dos quais Deus se revela, né, dentro dessa revelação geral. Nós temos aí a natureza, nós temos a história de Israel, a própria história desde da criação do mundo, mas também a constituição humana. Três elementos. A natureza, a história e a constituição do ser humano. Diz respeito à sua capacidade de pensar, à sua capacidade cognitiva. Então, por que é chamada revelação geral? Primeiro, por causa do seu conteúdo e depois da sua audiência. Conteúdo caracteriza-se como uma revelação geral, dado ao seu conteúdo, porque a informação nós podemos obter a partir da natureza, a partir da história e a partir dos inputs que nós temos na nossa mente, vão sinalizar alguns aspectos sobre Deus. Esses aspectos não são suficientes para nos salvar. As informações que teremos a partir da natureza, da história e da nossa própria capacidade de pensar, teremos apenas informações sobre o poder de um ser superior, de um ser inteligente, simétrico, sábio. Então, é por isso que é geral, porque o conteúdo não vai apontar para o pecado, não vai apontar para a necessidade de arrependimento, não vai apontar para a obrigação da fé, não vai sinalizar o Salvador Jesus Cristo. Então, essa revelação geral, por meio da natureza, por meio da mente, por meio da história, apenas vão elencar alguns itens sobre a pessoa de Deus na condição de Criador. Então, o Salmo 19, versículo 1, muito conhecido, diz: os céus proclamam a glória de Deus. Essa manifestação, ela é clara, ela é visível, e nenhuma criatura pode deixar de percebê-la. Essa revelação natural manifesta o poder do próprio Deus, né? A inteligência desse Deus, a divindade desse ser que criou todas as coisas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 23, ele vai falar que o homem é indesculpável perante Deus. Dado a criação, o sol, a lua, as estrelas, o vento, os terremotos, dado a flora e fauna da selva, do sertão, do pântano, do cerrado. Então, dada essa criação, o homem é indesculpável perante Deus. Essa revelação de Deus na natureza não proporciona uma revelação plena de Deus, como já falei, diz respeito à salvação da alma, o pecado, não nos dá informações sobre esse Deus redentor. Informações essas que nós encontramos apenas na revelação especial.
a saber, na pessoa de Cristo Jesus e nas Escrituras, onde nós encontramos os dias e feitos do Salvador. O Deus que se revela na natureza é o mesmo Deus que se revela na Bíblia. Por isso, o cristão não tem medo de ciência. O cristão não tem nenhum receio de estudar química, biologia, física, matemática, astronomia, porque ele entende que o mesmo Deus que criou o planeta, o cosmos, é o nosso Salvador, é o mesmo. Não são dois deuses, não é um demiurgo, é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Redentor. Por isso que a revelação geral é caracterizada pelo seu conteúdo, porque apenas sinaliza que existe um ser superior, inteligente, simétrico, poderoso, sábio. Através da criação, percebemos alguns atributos dessa deidade. Agora, também é uma revelação geral dado à sua audiência, ou seja, o destinatário desta revelação geral, ela segue para todos indistintamente, independente de tribos, raças, línguas, povos e nações, independente de classes sociais, independente de quaisquer coisas. Na verdade, o público é revelação geral porque essa revelação é destinada a todas as pessoas. É claro que nem todas as pessoas leram a Bíblia, não terão condições de conhecer o Deus Criador que nós encontramos também na Bíblia. Nem todas as pessoas leram a Bíblia. Ou ouviram a proclamação do Evangelho. Contudo, a luz da natureza brilha sobre todas as pessoas, em todos os lugares. Selva, cerrado, sertão, em todos os lugares. E também em todo o tempo. Há evidência da existência desse Deus. A revelação geral de Deus acontece diariamente, né? Desde o nascer do sol, da aurora, ao olhar para um animal, um mamífero, um peixe, um ofídeo, um réptil, uma ave, o ser humano, a anatomia de um homem, da mulher, isso é belo, é simétrico, é lindo, grandes são as tuas obras. Então, o público desta revelação geral, o público inclui todas as pessoas, né? Porque Deus nunca fica sem um testemunho de si mesmo. O mundo visível é como um espelho que reflete a glória do Criador. E aí João Calvino vai dizer assim: o mundo é o palco para a manifestação da glória de Deus. Maravilha você ir viajar, estar em contato com a natureza. Isso tem sido uma prática perdida por alguns cristãos, de você contemplar a natureza, de valorizar a natureza. O cristão, antes de tudo, ele ama a ecologia, flora, fauna, ele não destrói a natureza, ele não joga lixo nas ruas. O seu lixo é selecionado, porque ele entende que esse planeta Terra é um palco da manifestação da glória de Deus. Essa própria Terra está aguardando com grande expectativa a vinda do nosso Redentor, de modo que João Calvino fala que o mundo ele é o palco para a manifestação da glória de Deus. Vamos então partir, uma vez que já vimos que a revelação geral ela é chamada assim por causa da sua audiência e por causa do seu conteúdo. Mas também essa revelação ela pode ser mediada ou pode ser imediata, né? Ela pode ser mediada ou imediata. Sobre essa revelação mediada, que tem como meio a natureza, a mente humana e a história, ou seja, são meios por meio dos quais Deus se revela. Por isso que é dito que a revelação geral conta com esses elementos que são meios, né? São mecanismos através dos quais. Salmo 119, nós já lemos, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 23, vai falar sobre essa criação de Deus, a manifestação dos atributos, do poder de Deus através das coisas criadas.
Atos 14, 8 ao 18, também vai explorar essa questão da criação, e também nesse mesmo livro de Atos, escrito por Lucas, o médico, no capítulo 17, do versículo 16 ao 34, ali nós encontraremos também essa revelação geral mediada. Então, veremos o conceito aqui. A revelação mediada é aquela que é comunicada por meio de um agente intermediário, a natureza, a história, a mente humana. É uma revelação transmitida por meio de algumas coisas. Então, quando os céus revelam a Deus, tornam-se os mediadores, ou o meio pelo qual Deus manifesta a sua glória, seu esplendor, sua força, sua inteligência. Então, nesse sentido, todo o universo é um meio de revelação de Deus. A criação dá testemunho do seu Criador. Salmo 104, versículo 24, que eu li no início, irei repetir, diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Olha que essas rosas lindas. Olha esses homens maravilhosos, cristãos, o Kepler, o Galileu e o Newton. Através da mente, Deus se manifesta, Deus se apresenta, falando desse ser superior, poderoso, glorioso. Então, é uma revelação mediada por essa questão, porque há um meio. Mas há também essa revelação imediata, tratando sobre a mente humana. Eu vou ler, então, Romanos 2, 14 e 15. Vou ler nessa paráfrase da Bíblia da linguagem de hoje, se vocês me permitirem. 2, 14 e 15, assim diz a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei de Moisés. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei escrita nos seus corações. A própria consciência deles prova que isso é verdade, pois os seus pensamentos, às vezes, os acusam e às vezes os defendem. Então, é uma revelação imediata porque está na mente, no coração. De forma indelével, a lei de Deus, ela está escrita na consciência humana, no coração do homem. Então, essa revelação geral imediata é aquela que comunica diretamente a mente humana. O apóstolo Paulo, então, tratou sobre essa questão nesse texto que eu acabei de ler. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Estou lendo na versão atualizada. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. João Calvino, nas Institutas, ele vai explorar o senso do divino no homem. Ou seja, Deus se revela de forma de maneira criadora nesse próprio senso que o homem tem, na sua mente. Ele não tem como negar esse fogo. Diz assim João Calvino, tratando sobre o senso do divino, falando que Deus implantou na mente de cada pessoa esse senso. Ele diz: nós, inquestionavelmente, afirmamos que os homens têm em si mesmos certo senso da divindade, e isto por um instinto natural. Deus mesmo dotou todos os homens com certo conhecimento de sua divindade, cuja memória ele constantemente renova e ocasionalmente amplia. Então, você tem aquele site, né? aquele input. Então, é uma revelação imediata, porque o homem já nasce com esse senso, com essa ideia da existência do Criador.
Olha o planeta Terra, o planeta azul. Olha essa fotografia abaixo aí, é a praia da Porto de Galinhas. Maravilha, Deus. Qual o propósito, então, dessa criação? Qual a finalidade de Deus se revelar para todas as pessoas indistintamente, apenas sinalizando que há uma deidade poderosa, sábia, infinita? Então, o propósito desta revelação, em geral, ela não é redentora, não tem a finalidade de redimir ninguém. Por isso que não fala do pecado, da necessidade de crer. Contudo, demonstra a glória desse Deus criador. Então, conhecemos o o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus revelou, através dessa natureza, Deus revelou a sua divindade e os seus atributos. E o Romanos fala isso de forma muito clara, em outdoor, em bom som. Portanto, a criação é uma forma de Deus manifestar a sua existência e a sua glória para as pessoas. Embora chamemos de revelação natural, mas na verdade ela é sobrenatural. Por que sobrenatural? No sentido de que parte sempre deliberadamente do próprio Deus se manifestar. Tá? Então, os homens olham toda essa criação, essa maravilha do planeta Terra, do cosmos, tá? De toda a floresta, de todo o jardim, rosas, boto cor-de-rosa, toda essa criação faz com que o homem reflita. Existe um ser superior, sim. Contudo, quando ele chega a essa conclusão, é o próprio Deus que está se revelando. Por isso que, nesse sentido, é sobrenatural. Olha, vamos fazer aqui tentar comparar a natureza, a revelação natural e a revelação especial. Vamos para o próximo? E lá embaixo, olha, nós temos aqui uma tentativa de comparar, né, uma precária tentativa de comparar a revelação natural com a revelação especial. A revelação natural, ela é destinada a todos, e também é dada a todos. A revelação especial é destinada a todos, mas é dada a poucos. Olha ainda na revelação natural, ela é suficiente para a condenação. Na verdade, quando o homem contempla a criação e com esse senso divino percebe que existe um ser superior, isso acumula sua dívida perante Deus. De modo que a revelação natural ela é suficiente para a condenação. A revelação especial é suficiente, sim, para a salvação. A revelação natural ela declara a grandeza de Deus. A revelação especial declara a graça salvadora de Deus. Vejamos as manifestações dentro da revelação natural. A natureza, a história de Israel, a história do mundo, a consciência moral, conforme já lemos Romanos 2,14, e essa natureza religiosa, inata, está dentro do homem. O homem ele é um ser religioso. A idolatria é a prova disso. Mas aí, quanto à revelação especial, você tem a revelação especial Moisés e os profetas, Hebreus 1:1, fala isso. A encarnação do próprio Jesus, que é o esplendor da glória de Deus, ele se fez carne. E os apóstolos. Então, nós temos aí as manifestações da revelação especial. Estão acompanhando? Tudo certinho? Então, olha que figura esse planeta Terra. Olha que maravilha. Glória a Deus. Vamos, então, para o nosso próximo painel, onde nós iremos concluir essa borboleta. É uma fotografia aqui da UFC. Muito lindo, né? Olha a simetria, olha as cores, olha a forma de Deus proteger a borboleta, como se tivesse olhos enormes, né? Uma coisa fantástica. A conclusão é que a revelação de Deus é uma auto-manifestação, é Deus que se manifesta. A revelação natural e a revelação especial, na verdade, não depende do homem em nenhum só momento.
encontrar Deus, perceber Deus. Tudo, de uma forma monérgica, é Deus que se revela ao homem. O ateísmo e o agnosticismo, o ateísmo nós vimos que é uma das escolas da cosmovisão sobre Deus. O agnosticismo é aquela escola segundo a qual afirma que, embora Deus exista, mas não há condições alguma de termos conhecimento algum acerca dele. Então, a palavra agnose, né? A de negação, prefixo de negação, gnose, que é conhecimento. Então, o agnóstico diz, olha, Deus existe, mas essas religiões são precárias e ninguém tem condições de afirmar nada sobre esse Deus. Então, o ateísmo e o agnosticismo são baseados na negação daquilo que as pessoas sabem ser a verdade. Todas as culturas atestam a presença de alguma atividade religiosa, confirmando a incurável natureza religiosa da humanidade. O ser humano, o homem, no seu âmago, tem esse aspecto religioso. O caráter de tal religiosidade pode ser grosseiramente idólatra. E aqui no Ceará, o povo é muito religioso. O brasileiro, a humanidade é religiosa. Mas aqui no sertão do Ceará, a gente percebe essa inclinação, né? Então, mesmo sendo grosseiro e idólatra, mas até mesmo a idolatria, principalmente a idolatria, dá uma evidência desse conhecimento inato que pode ser distorcido, mas nunca destruído. Nunca destruído. Lá bem no fundo da nossa alma, da nossa mente, nós sabemos que Deus existe, que Ele existe e que nos deu suas leis. Procuramos sufocar esse conhecimento por causa dos nossos pecados, nossas vaidades, nossos interesses pessoais, instinto de sobrevivência. Tentamos sufocar esse conhecimento a fim de escapar dos seus mandamentos. Por mais que nos esforcemos, porém, não podemos calar essa voz interior. Ela pode ser abafada por causa dos nossos pecados. E, na maioria das vezes, sim, mas jamais ser destruída. Então, falamos sobre a revelação geral nesta manhã. Nós temos como fonte de consulta as Institutas de Calvino, o Leandro Lima, um teólogo muito jovem que tem contribuído bastante no ensino da Bíblia para todas as igrejas evangélicas, Leandro Lima, o Wayne, na teologia cristã, e o Sproul. Essa imagem aí são os vagalumes. Meus filhos não tiveram a oportunidade de ver vagalumes. Eu brinquei muito quando criança. Os vagalumes estão desaparecendo, assim como os botos cor-de-rosas. Essa fotografia é da China. É um espetáculo. Eu não quero ir para lá. Eu prefiro ir aqui para a praia aqui mesmo de Fortaleza. Mas olha que imagem lindíssima de vagalumes, né? É a manifestação da glória de Deus. Queridos, assim a gente conclui essa exposição falando da revelação divina dentro do aspecto da revelação geral, cujo conteúdo é geral, cuja audiência é geral e apenas sinaliza a existência de um ser criador, mas não informa nada acerca da salva a Deus. Assim diz o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por esse momento de estudo, obrigado pela transmissão da pregação da Tua palavra, através da qual fomos instruídos, orientados, edificados. Abençoa cada irmão, cada irmã. Ajuda-nos, ó Deus, sempre te louvar e te engrandecer por maravilhosa criação do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos um dia da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.